Chegamos às Olimpíadas de 2000, aos pés do novo milênio. Era o século ou o milênio passado, mas 2000 ficou marcado pela tecnologia e inovação dos Jogos Olímpicos, ou ao menos do que se esperava pelo futuro. A paz também reinou. As Coreias se uniram para jogar as Olimpíadas, ou ao menos no cerimonial de abertura. Algo bem interessante e difícil de se imaginar naquela época. Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e chegamos às Olimpíadas de Sydney 2000. Um novo milênio, uma nova era de Jogos Olímpicos. Os Jogos que aconteceram de 15 de setembro a 1º de outubro, uma data diferente, semelhante a Melbourne em 56, onde foi mais ao fim do ano. Porém, a cidade de Sydney recebeu a partir do dia 15 de setembro até 1º de outubro e reuniu um total de 199 países. Outro recorde, a cada edição nós vamos batendo recorde. Tivemos a criação ou separação de mais 2 países, foram representados nas Olimpíadas de 2000 com 199 nações sendo representadas. Ao todo foram disputadas 300 provas em 28 esportes, um número bem considerável e que se pensava em limitar alguns esportes. Porém, o COI, Comitê Olímpico Internacional, acabou extrapolando um pouco e acrescentando mais provas em disputa. As Olimpíadas de 2000, especificamente no cerimonial de abertura, ficou marcado com as 2 Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entrando juntas com uma bandeira simbolizando paz. Esta bandeira, branca, com o mapa das 2 Coreias unidas, foi representada apenas no cerimonial de abertura. Nas disputas, nos jogos em si, elas foram como Coreia do Norte e Coreia do Sul. Foi algo pioneiro para a época e que é feito até os dias de hoje, ao menos no Rio de Janeiro de 2016. Foi feita a mesma coisa, porém elas disputaram juntas. Mas nas Olimpíadas de Sydney, elas somente entraram, mas já é algo bem interessante e algo que não deixa de ser um embriãozinho para unir e evitar a guerra que acontece entre os 2 países há muitos e muitos anos. No nosso quadro de medalhas, tivemos novamente os Estados Unidos dominando e liderando esse quadro, com um total de 93 medalhas. Dentre essas, 37 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata e 32 medalhas de bronze. Na segunda colocação, bem próximo dos Estados Unidos, ficou a Rússia, com 89 medalhas. Destas, 32 conquistas de ouro, 28 de prata e 29 medalhas de bronze. E na terceira colocação, com 58 medalhas, uma nova potência começa a surgir. A China, o país com o maior número de população do mundo, começou a investir no esporte alguns anos antes e com a intenção de dominar, sendo que ela sediaria as Olimpíadas de 2008. Então a China chega na terceira colocação com um total de 58 medalhas. Dessas 28 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze. Inimaginável para os países asiáticos, porém o investimento foi forte, a educação esportiva foi muito forte e conseguiram sim, ali na frente, chegar ao topo, porém um passo de cada vez e em 2000 conquistaram a terceira colocação do quadro geral de medalhas. O Brasil ficou na 52ª colocação, uma das piores colocações, porém, claro, o número de países era muito maior de participantes. Então a posição de número 52 ficou marcada pela falta de conquistas de ouro. O Brasil conquistou apenas 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, totalizando 12, e nenhuma no ponto mais alto do pódio, ou seja, o hino do Brasil, infelizmente, não foi tocado nas Olimpíadas de Sydney. Os mascotes das Olimpíadas foram inovadores. A Austrália, ou Sydney, teve mais de um mascote sendo representado, ao todo 3. Nós tivemos Ollie, Sid e Millie. São animais típicos da Austrália e que marcaram como uma equipe sendo representados nos mascotes. Até então apenas um mascote era representado, mas a cidade de Sydney decidiu inovar e teve 3 representantes. Sid representava o ornitorrinco, um animal típico do país, tem um pouco na América do Norte, algumas raças, digamos assim, porém é muito típico de lá.
Millie é uma equidna, é um animal típico mesmo da Austrália. E Yoli é uma coca-burra. Exatamente, chega a ser engraçado para quem não tem esse costume de ouvir esses animais. Mas são todos animais típicos, os dois últimos ao menos pouco conhecidos para nós brasileiros. Não existe esses animais aqui, não é seu habitat natural, porém na Austrália é muito comum. Todos imaginavam um canguru, por exemplo, mas não, tivemos esses três animais e que fizeram a história sendo três representantes. Então tivemos Sid, Millie e Yoli como mascotes das Olimpíadas e, claro, o domínio total dos Estados Unidos no quadro de medalhas. A decepção brasileira, sem nenhuma conquista de ouro, mas que a partir daí, todas as edições, nós começamos a ter o nosso hino tocado em uma Olimpíada. Um grande abraço, ótimos estudos, por hoje é só, e vemos para o fracasso que foi Atenas no ano de 2004. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.